pagou um alto preço, né? Nós recebemos de graça, mas quem pagou tudo isso foi o Senhor, né? Sim. O Senhor que foi a cruz, né? Verdade. E até pregos, né? Verdade. Foi pregado ali na cruz e morreu por nós, né? Sim, amém. Então é uma morte de humilhação, né? Verdade. Sabemos que ali no Império Romano, naquela época, quando uma pessoa ia à cruz, era uma forma de escarnecer daquela pessoa. É uma morte de humilhação. Sim. Né? Só os malfeitores e ladrões que teriam uma morte dessa, né? Verdade. Senhor Jesus. Amém. Por isso não sei se foi Jason que falou na reunião, que ele fez maldição por nós. Verdade. Senhor Jesus. Mas tudo isso o Senhor se humilhou, passou por todo o sacrifício, foi, né, até blasfemado, né? Sim. Não somente sofrimentos físicos, mas sofrimento também espiritual no tocante do Pai se afastar dele no momento que ele recebeu todo o pecado da humanidade ali na cruz, né? Por isso que o Senhor falou, Pai, porque, né, me abandonaste, né? Foi só esse momento que, né, que o Senhor realmente sofreu. A maior sofrimento do Senhor foi isso aí. O Pai, né, afastar dele nesse momento, né? Senhor Jesus. Amém. E falando de graça, vamos pegar João, o Evangelho de João, um versículo muito conhecido. Sim. É João capítulo 3, Amém. o versículo 16. Amém. Senhor Jesus. Amém. João 3,16, muito conhecido. Amém. Aleluia. Amém. Então, para iniciar, não seria outro versículo, né, que fala da graça realmente. Verdade. Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Todos pegaram? Amém. Vamos todos ler com encargo? Amém. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor Jesus, né? Nós vemos o amor do Senhor, né? Então a graça é essa, é o Pai, né, dá ao seu Filho por amor a nós, né? Isso é graça. Nós não merecemos, né? Não. Senhor Jesus. Mesmo não Vou merecendo. até Se deu a mim. falar essa parte aqui do louvor que nós cantamos, que mensurava amor. A estrofe 2 fala assim: bem sei que não sou merecedor de tão imensa graça e favor, mas eis-me aqui, prostrado a ti, querendo a tua presença. Amém. Isso realmente é uma pessoa que é grata, que recebeu, né? Verdade. Realmente essa salvação do Senhor, e é grata ao Senhor por isso, né? Amém. Sabemos que nós não somos merecedores. A graça é isso, é você ganhar algo que você não merecia, né? Verdade. Mas você vai dar àquela pessoa que é uma pessoa ingrata, né? Ela faz tudo isso com você, fala mal de você com isso, mas você está preenchido de amor. Aquela pessoa não tem amor porque ela está preenchida com outro sentimento, né? Ou com amargura, com ódio, né? Mas a gente dá o que nós temos, né? Se nós temos a Cristo, então tem que dar a Cristo. Amém. Dar a Cristo. Oferecer Cristo a Deus e também às pessoas, né? Verdade. Senhor Jesus. Amém. Então nós não merecemos essa graça. Não. Nós não merecemos o Senhor descer do seu trono, sofrer aqui e morrer por nós. Nós não merecemos. Porque a Bíblia fala, ele morreu pelos seus inimigos, né? Nós éramos inimigos. Não era o povo de Deus, né? Filho da ilha. Mas ele veio aqui. Imagina, né? Nós quando estamos em casa, quando está chovendo ou alguma coisa assim, para sair de casa, nós não queremos. É um sacrifício bravo, né? Do nosso conforto, né? Uma coisa simples. Imagina o Senhor estar no trono, sendo adorado pelos anjos, e descer do seu trono, participar de carne e sangue, Verdade. sofrer aqui na terra, Verdade. tudo por amor a nós, né? Então isso que eu levo os irmãos a refletir, quando estiver abatido, Sim. ou sendo injuriado, alguém lhe caluniar, sendo perseguido, né? Receber calúnia, porque calúnia é algo que você não merece, e a pessoa fala de você. Sim. Então você olha para a cruz, né? Veja aí o Senhor tanto sofreu, né? Recebeu uma coroa de espinho, Verdade. pregos, escarnecido, mas tudo por amor a nós, né? Amém. Isso é o verdadeiro amor e a verdadeira graça. É Deus Pai dando o seu Filho por amor a nós, né? Então, por meio de crer, aqui fala, né? Porque por meio de crer, não perecemos, mas temos a vida eterna. Então, para nós parece ser fácil também crer, né? Mas a fé, muitas pessoas não creem em Deus, Verdade. né? Como você vê até no YouTube, você vê em alguma pregação ou qualquer coisa, você vê pessoas que ateus falando, né? Nada, essa Bíblia é conto, é fábulas, né? É a história da carochinha. E não adianta você debater não, porque aquela pessoa está cheia de rancor. Alguma coisa ela pode ter sofrido também. Não vamos julgar, né?
alguma coisa pode ter sofrido, ou pode ter encontrado algum mercenário, né, da palavra, né? A Bíblia fala isso, que muitos virão, né, falsos profetas no fim dos tempos, né? Verdade. Mas nós que conhecemos essa graça, esse amor do Senhor, e vemos as profecias se cumprindo, né? Verdade. Senhor Jesus, cada dia mais nos fortalece a nossa fé. Verdade. Então eu já falei isso a uma irmã há muito tempo já, sobre isso, que ela, até no grupo, ela queria se afastar do grupo cristão, não queria mais reunir porque estava falando, né? Tendo alguma perseguição, eu falava, nunca deixe o Senhor por ninguém. Nada. Olhe para a cruz o que Ele sofreu por nós, né? Verdade. Tentando encorajar ela, né, falando isso. Aí ela realmente, o que o Senhor fez por nós, tem que olhar para Cristo, né? Então a nossa caminhada é essa, olhar para a cruz, olhar para Cristo. Amém. Verdade. Por nada, né? Por nada nós devemos deixar o Senhor, né? Verdade. Senhor Jesus. Amém. E vamos ver Romanos 3. Senhor Jesus. O louvor fala que nós não somos merecedores, né? E Romanos 3 fala aqui, Senhor Jesus, a nossa condição. O versículo 24. Vamos começar pelo 23. O 23 e ler o 24. Quem pecou pode Porque ler. todos pecaram Sim. e destituídos estão da glória de Deus. O 24. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém. Senhor Jesus, né? Então, Vendo- qual era a condição do homem? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Então, só o Senhor que não pecou, porque Ele desceu do céu, né? Mas outros seres humanos todos pecaram. Não adianta você querer exaltar o homem, dizer que um grande servo do Senhor, tipo Paulo, ou Pedro, ou Maria, qualquer outro, falar que eles não pecaram. Todos pecaram, a Bíblia diz isso, todos pecaram. E carecem da glória de Deus. Só Ele que não pecou, porque Ele é Deus, né? E participou de carne e sangue. Aquele que diz que Jesus não participou de carne e sangue, pode ser, nem receber em casa, a Bíblia fala isso, né? Verdade. Não receberam em casa. Então todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. O 24 vem ainda, fala essa pregação, né? Sendo justificados. Sim. Graças a Deus, nós somos justificados. Sim, amém. Mas nós não pagamos nada. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Essa graça é o quê? Mediante a redenção que há em Jesus Cristo. A redenção, porque Ele foi à cruz por nós. Ele teria que morrer. Nós vimos que quando o Senhor revelou a igreja ali a Pedro, né? O Pedro falou realmente que ele era o Filho de Deus. E o Senhor falou que não foi de carne e sangue que revelou. Mais abaixo um pouquinho nós vemos que o Senhor falou que ia a Jerusalém e morrer, né? Por nós ali. Aí ele falou, não deixarei que acontecesse isso contigo, Senhor. E o Senhor falou o quê? Que era Satanás querendo usar ali o lado bom da mão de Pedro, né? Para trás de mim, Satanás, você é para mim pedra de tropeço, né? Então, por que isso? Porque Satanás queria usar até o lado bom da mão de Pedro para que o Senhor não fosse a cruz. Se eu não fosse a cruz, não tinha esse sangue, não tinha a redenção. O cordeiro teria que ser imolado. Verdade. Para essa graça se completar, Amém. o cordeiro teria que ser imolado. A graça nos alcança. Nós não teríamos salvação se Jesus não viesse e morresse por nós. Verdade. Mas Ele não ficou na morte, Ele ressuscitou. Graças Amém. a Deus, né? Amém. A Deus Pai. Amém. Ele ressuscitou. Amém. Então vimos aí a condição do homem que todos pecaram. Então a graça é essa, é Cristo por nós. Cristo dando a sua vida por nós, né? Senhor Jesus. Então falamos da condição do homem, dessa graça que é Deus dando ao seu Filho para nos salvar, né? Graças a Deus por isso, Senhor Jesus. Vamos falar agora também o como nós podemos, né? Nós não pagamos, mas nós podemos retribuir essa graça. Né? Vamos para Salmos 107. Senhor Jesus. Senhor Jesus, amém, amém. Salmo 107. 107, o versículo 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Amém, Senhor Jesus. Nessa tradução aqui fala assim: é louvar e render graças. Então, nós devemos render graças, nós devemos que louvar o Senhor. Sim. Porque Ele é bom. Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Dura, aleluia. Graças ao Senhor por isso. Nós devemos- Então, louvor ao Senhor é uma forma de gratidão. Amém. É uma forma de você realmente. Mas não falar assim, Senhor, obrigado, né? Por Senhor ter feito, né, todo esse sacrifício, né?
por nós, né? Nos resgatar, derramar seu sangue na cruz. Então é uma forma de gratidão a nós, render louvor ao Senhor. Verdade. Senhor Jesus. Amém. Nós não temos dinheiro para pagar, e dinheiro não compra, nada que esse mundo compra, né? Senhor Jesus. Verdade. Tudo Ele fez por nós. Sim, verdade. Então, nós podemos retribuir ao Senhor, né? Aceitando o senhorio dele em nossa vida, crendo no Senhor e louvando ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor e toda glória, né? Amém. Glorificando ao Senhor. Amém. Por isso, então, é uma forma de nós retribuir, não é um pagamento, mas uma forma de reconhecer essa graça, né? Senhor Jesus, louvando ao Senhor. E o versículo 21 fala: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Então, render louvor, render graças ao Senhor, Amém. pela bondade e as maravilhas do Senhor. Amém. Então, isso é uma forma de gratidão. Ser grato ao Senhor Amém. é uma forma que realmente alegra o coração do Senhor. Verdade. Porque a ingratidão é uma coisa que aborrece o Senhor, né? Murmurações e ingratidões são coisas que... Verdade. Por isso que Israel, ali, né? Ele ficou 40 anos vagueando do exército, por murmurações e por ingratidão, né? Aí só essa nova geração realmente que pôde entrar na boa terra em Canaã. Então, se você tem que ter gratidão no coração. E continuando em Salmos, vamos voltar um pouquinho para o 92. Já peguei logo os 3 versículos em Salmos para ficar mais fácil para os irmãos. Amém. Salmos 92, o versículo 1 ao 3. O irmão pode ler a outro. Bom é render graças ao Senhor. Bom é render. Amém. Dar louvores ao teu nome. Ó, Amém. anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Fidelidade, aleluia. Sobre o instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Amém, Senhor Jesus. Então realmente nós devemos render graças ao Senhor, cantar louvores, que nós estamos fazendo antes da palavra, amém? Verdade, amém. Então realmente isso, para aquecer nosso espírito, né? Amém, amém. Senhor Jesus, invocando o nome do Senhor, cantando louvor ao Senhor, né? Ao fazer isso na reunião, nós estamos mudando a nossa mente, na verdade, os afazeres do dia a dia, de preocupações. Você começa a tocar na letra dos hinos e render graças ao Senhor com o seu coração mesmo puro, com sua mente já limpa. Você começa a ativar seu espírito, né? Amém. Senhor Jesus, começa a pegar fogo a reunião. Verdade, amém. Senhor Jesus. Amém. E isso realmente é importantíssimo nas reuniões, louvar ao Verdade, Senhor. amém. Né? Nos cursos devemos louvar ao Senhor. O Salmo Amém. fala isso, né? Verdade. E para confirmar sobre essa parte de Salmo, vamos pegar agora Salmo 119. Tudo em Salmo aqui para ficar mais fácil. 119. É um salmo muito pequeno, né? O versículo 164. Senhor Jesus. Amém. Vamos todos ler? Pelo juízo da tua justiça. Amém. Vamos pegar tudo junto. 7 vezes no dia eu te louvo, pela justiça dos teus juízos, Senhor Jesus. Amém. Esse louvor, esse versículo aqui, até quando o irmão Sérgio estava aqui numa pregação, aí ele falava sobre isso. Nós devemos louvar o Senhor. Amém. Pega aí Salmo 109, o versículo 164, né? Amém. Aí ele falou, gente, olha, 7 vezes no dia, é 7 vezes no dia, irmão. Amém. Senhor Jesus, 7 eu vezes te louvo. no dia, amém. Então você já louvou o Senhor hoje? Louva o Senhor, né? Louva de novo, amém. Aí, isso foi bacana, até hoje eu nunca me esqueci. Realmente louvou. Você vê que quando Davi louvava ali, né? Saul começava a sentir paz, porque realmente o espírito maligno que estava ali, né? Atormentando Saul, partia e retirava. Verdade. Louvou, Senhor Jesus. Amém. Maravilhoso. É verdade. Senhor Jesus. Amém. Então, quem fala 7 vezes no dia, te louvo, Senhor. Sim. Então, a pessoa está 7 vezes durante o dia, de manhã, mais tarde um pouquinho, Verdade. meio-dia, à tarde, à noite, o dia todo, até meia-noite. Amém. Amém. Faz parte do dia. Está louvando ao Senhor, né? Amém. Senhor Jesus. Então, isso é uma forma de gratidão ao Senhor, né? Amém. Então, fechamos essas partes de falar sobre louvor. Senhor Jesus. Vamos voltar para a graça novamente, né? Amém. Então, quem recebeu graça, louva ao Senhor, né? Amém. Senhor é uma forma de gratidão ao Senhor. Vamos pegar 2 Coríntios. Senhor Jesus. Senhor Jesus.
Graças a Deus. Aleluia. o capítulo 8 e o versículo 9. Senhor Jesus. Irmão, acompanhe por favor, irmão. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós conhecemos a graça de nosso Cristo, né? Amém. É por essa graça que nós estamos aqui. Então, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Que sendo rico, o Senhor é rico. Amém. Senhor Jesus Sendo rico, ele é rico. se Amém. fez pobre Sim. por amor de vós, Sim. para que pela sua pobreza Sim. vós tornasse ricos. Rico. Senhor Jesus. Amém. Então o Senhor é rico e ele se fez pobre. Por quê? Ele desceu do seu trono e se fez pobre. Amém. Ele participou de carne e sangue. Verdade. Como homem, ele veio aqui, né, sofrer como homem aqui. Se fez pobre, porque sendo Deus, ele poderia fazer duas coisas. Verdade. Ele poderia ter feito uma nova humanidade, né? Sim. Exterminado essa que desobedeceu, que caiu no pecado, né? Mas o Senhor, pelo seu amor, ele preferiu restaurar. Verdade. Sabe que restauração precisa de fogo, precisa tirar a impureza, né? Sim. Restaurar precisa moldar novamente, né? Amém. Você viu quando tem os recicláveis, né? Pega alumínios, outros materiais, ferro para ser papelão. Verdade. Ele passa por fogo para reciclar, para depois ele voltar a matéria novamente, para depois ganhar forma, né? Verdade. Usar novamente aquela latinha é amassada, é derretida, Derretida, sim. se transforma em alumínio líquido, para depois ela ganhar nova forma, né? Verdade. Então foi isso que nosso Senhor fez com cada um de nós, né? Amém. Ele Amém. veio nos reciclar. Amém. Né? Ele poderia jogar fora, exterminar no fogo, né? Incinerar, mas não, ele preferiu reciclar. Amém. É um processo mais, né? Mais trabalhoso, né? Verdade. Então o Senhor, sendo rico, ele se fez pobre, né? Sim. Agora o Senhor Jesus. E aqui fala, por amor a vós, não foi por amor que ele veio a nós, né? Veio aqui, morrer por nós, né? Foi por amor. Então, para que pela sua pobreza vós tornasse rico? Porque hoje nós recebemos a natureza de Deus. Então ele se fez pobre, Sim. para morrer na cruz, se tornar o Espírito. Amém. E hoje ele mesclou o Espírito de Deus ao Espírito humano. Amém. Mesclou a humanidade com a divindade. Amém. Então agora o Deus está mesclado ao homem, Amém. pelo sacrifício vivo de Jesus. É verdade. Então hoje nós participamos da natureza divina de Cristo, porque o Senhor fez tudo isso, esse sacrifício, e consumou lá na cruz, né? Amém. E ressuscitou. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então fala aqui novamente da graça novamente, que nós conhecemos essa graça. Essa graça salvadora, né? Essa graça que nos torna rico em Cristo, né? Verdade. Porque ele é rico, e rico principalmente com aqueles que invocam o seu nome. O Romano fala isso, né? Amém. Senhor Jesus. Vamos falar da riqueza de Cristo novamente em Efésios 1. Vou passar um pouquinho à frente. Gálatas, Efésios, capítulo 1, o versículo 7. Capítulo 1, o versículo 7. Todos pegaram? Amém. Vamos todos ler com encargo juntos? Amém. No qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Segundo a riqueza da sua graça. Senhor rico, irmão. Novamente a riqueza de sua graça. Senhor Jesus. Então, temos a redenção pela riqueza da graça do Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Mas foi pelo sangue. Foi pelo sangue. Sim. A Bíblia fala que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Por isso que João Batista falava que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Verdade. Então, mais preciso. Ele amou esse mundo, mas o mundo não é o sistema mundano, é a humanidade. Humanidade. Quando fala mundo aqui, representando a humanidade. Né? Verdade. Então ele precisou. Né? Então ele amou a humanidade. Sim. Por isso que ele se entregou. Tal maneira. De tal maneira porque João não achou outra palavra para falar. Né? Então, de tal maneira, foi a maneira que ele achou um vocábulo que ele não procurou outra palavra para representar isso, mas ele falou de tal maneira, né? Sim. Realmente ficou impressionado, né? Amém. Senhor Jesus, porque a pessoa morrer pelo inimigo realmente
É impressionante. Quem daria seu filho para morrer pelo Isso é inimigo? muito amor. Ninguém daria. É. Às vezes para morrer, para salvar um, ainda por um impulso, às vezes se afogando, às vezes acontece. Mas por impulso ali. Mas quando a pessoa vai analisar o inimigo se afogando, aí fica, eu vou lá nada, né? Verdade. Eu vou morrer por uma pessoa aí, mas o Senhor não olhou isso. Olhou a condição de cada um de nós. Morrer por uma pessoa que é inimigo contrário, né? Verdade. Fazia tudo contrário à vontade do Senhor, né? Filhos errantes, filhos das trevas, né? Que era filho da ira. Sim. Mas graças ao Senhor nós hoje somos filhos de Deus, né? Amém. Por crer nessa graça salvadora, por crer na redenção de Cristo, né? Sim, amém. Então o Senhor é rico e Ele quer nos fazer ricos, né? Senhor Jesus. Amém. E crendo no Senhor nós somos ricos. Crendo no Senhor somos ricos. Sim. E ainda tem uma herança, né? Para os que creem no Senhor, né? Senhor Jesus. Tem uma parte aqui de falar sobre essa graça, que é algo que nós não merecemos e o Senhor deu por nós, né? Eu falar assim, eu costumo falar algumas analogias, já fui dar até risada, Sim. mas assim, como eu trabalho na área da saúde, a pessoa sabe que o câncer é algo que destrói o corpo do ser humano, e o câncer quando vai se avançando tem a metástase, que é o quê? Ele sai de um órgão e as células partir para outros órgãos, né? E vai tomando o corpo da pessoa, né? Raiz. Então precisa de quimioterapia, né? Radioterapia, para ver se destrui essas células, né? Verdade. Então, eu comparo o câncer, né, no corpo humano como também a mágoa, o ressentimento na vida espiritual da pessoa. Verdade. O câncer espiritual são mágoas, são rancores. Isso é um câncer espiritual. Verdade. Se alguém guarda isso no coração, a pessoa vê que não está nem passando por nada, está tranquilo. Mas quem está com câncer é quem passa mal, é quem morre. Verdade. Então a pessoa que guarda mágoa, rancor no coração, está guardando um câncer espiritual. Verdade. A pessoa que está morrendo. Verdade. Porque Deus não consegue trabalhar no coração. Deus quer trabalhar, mas Deus não invasou. Verdade. Ele não consegue trabalhar no coração que Ele tem não invade. rancor, tem mágoas, tem ódio. Eu vou contar um testemunho relato aqui de uma senhora aqui em Fátima, na cidade de Fátima, não posso contar nome nem nada, só o testemunho. Sim. Que tinha uma irmã, que a irmã, logo é crente, evangélica, ela estava sofrendo perseguições por essa mulher. Ela começou a falar mal, caluniando a pessoa. E ela, essa irmã, pedindo ao Senhor, Senhor, eu não aguento mais isso, né? Orava direto para o Senhor, né, iluminar, mas ela ficava esnobando mesmo, quando via, ficava falando coisas, em fato mesmo. Eu conheço as duas. Sim. Aí, essa outra irmã não aguentou. Aí falava, teve um dia que ela, recentemente ela chegou ao Senhor, Senhor, já orei tanto, eu já não aguento mais, né? Eu não sei porque ela tem esse ódio no coração. Sabemos que é o inimigo trabalhando, o inimigo quer isso, né? Tirando a paz dessa irmã. Senhor, faça alguma coisa que eu não aguento mais. Eu não falo coincidência, mas Jesus-cidência, né? Sim. Senhor Jesus. Essa irmã orou isso na mesma semana. Essa mulher morava em frente da casa, que ficava isso. Ao descer do degrau, ela entortou o pé e quebrou, parece que em 2 lugares. Mas ela não era só criava inimizade com uma vizinha só, era com 2, 3 ou mais. E a vizinha, outra vizinha que ela bem pegava no pé e ficava com coisas, foi que socorreu ela, foi que ligou na ambulância e ficou ao lado dela. Sim. Amém. Então, Isso é graça. na saída, ela olhou assim, obrigado. Então já começou a mudar esse coração. Verdade. Porque ela só fazia pirraça, não queria nada, não queria só inimizade só. Então depois disso aí, a irmã que orou, quando ela recebeu a alta do hospital, estava em sua casa, ela foi até na casa da pessoa e tinha outras pessoas mais. Essa irmã chegou e falou, fulano, eu vim te pedir perdão. Olha, quem pegava ela no pé era outro, né? Mas essa irmã que orou, vamos pedir perdão, vamos deixar essas coisas para trás, que não leva lá, não traz benefício nenhum. Vamos daqui para frente, não vamos botar uma pedra, vamos apagar isso, porque botar uma pedra pode remover, vamos apagar isso na frente de outras pessoas, da vizinhança mesmo. Aí ela falou, tá certo, e se perdoaram. Desse dia de ano para cá, ela, pronto, é outra pessoa, está recebendo visita na casa, está se recuperando. Teve outra pessoa que chegou na casa dela e hoje falou, quem viu fulano está vendo hoje. Totalmente diferente, até o semblante dela está diferente. Quando a pessoa chegar na casa dela, ela começa a falar mal das pessoas, ela não fala nem de mal de ninguém. Então, a pessoa fala, tem uns mal que servem bem, né? Mas não é um mal que serve bem, é o Senhor trabalhando. O coração estava duro demais. Ela não queria amizade com essa vizinha, só queria estar intriga, mas sabemos que não era ela. Era inimigo trabalhando no coração dela. Então, o que quer dizer? Ela guardava rancor, ressentimento ou mágoas
não sei se era mágoa, se eu teve alguma coisa, mas ela guardava muito ódio no seu coração. E o Senhor não trabalha assim. Mas graças ao Senhor, que a misericórdia do Senhor Sim. permitiu que ela quebrasse o pé, Sim. para ela ser socorrida pela outra vizinha que ela também estava com inimizade. Né? Então você viu o trabalho do Senhor. Hoje, o pé dela está totalmente cicatrizado, recuperando rapidamente. Então eu vejo que é o trabalho do Senhor. Amém. E essa pessoa mudou o semblante, mudou o coração, está deixando o coração agora com amor. Então, quem recebeu graça foi ela. Sim. O coração não estava com ódio, sei lá. Mas graças a Deus, isso que eu falo, a pessoa, né, nunca deve guardar nada de mal no seu coração. E eu vejo o trabalho do Senhor. Aí, a vizinhança agora só tem paz. Senhor Jesus. Graças a Deus. Então foi aqui em fato, né? Eu Sim. presenciei isso, né? Ainda estou presenciando a recuperação dela. Amém. Então é isso. Então a riqueza, essa graça do Senhor é algo que nós não merecemos. Então mas o Senhor alcança. A misericórdia do Senhor libera essa graça, né? Então é muito lindo realmente quando a pessoa começa a receber a graça do Senhor, o coração muda, transforma. Amém. É preenchido realmente com o Senhor, né? E sai todo o ressentimento, mágoa, tristeza, ódio. Verdade. E para finalizar, vamos pegar Apocalipse 7. Eu comecei falando de graça e de louvor, então vamos falar de louvor novamente agora. Amém. Apocalipse capítulo 7. Amém. Senhor Jesus. Vou pegar do 11, versículo 11 e versículo 12. O versículo 11 fala assim: todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoravam a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, Senhor Jesus, pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor Jesus. Devemos o louvor ao Senhor sendo glorificado, né? Amém. O louvor, a honra, a glória, a sabedoria, a ações de graça, Senhor Jesus, o poder, a força. Então, vários atributos sendo aqui ao Senhor. Né? Amém. Pelos séculos dos séculos. Né? Então, os louvores, os anjos, os anciãos, tudo isso no céu, no trono do Senhor, adorando. Verdade. E sabemos que nós também, na Nova Jerusalém, estaremos adorando ao Senhor. Né? Isso é graça e misericórdia do Senhor. Amém. Né? Amém. Todos que querem o Senhor, né, sabem disso. Né? O Espírito do Senhor é o selo, né? O penhor da nossa salvação. Amém. E eles confirmam isso. Então, essa graça e salvação, não podemos, né, deixar empecilhos como mágoa, tristezas, rancores, vem interromper isso, né? Então, nosso coração é apresentado ao Senhor. Então, nós devemos desfrutar dessa graça Amém. do Senhor, né? Amém. Somos salvos pela graça, mas não foi de graça. Não foi. Alto preço o Senhor pagou por nós. É verdade. Então, a mensagem de hoje, o Senhor queria nos falar sobre graça Amém. e também sobre louvor, Sim. né? Para nós adorar realmente aquele que é merecido de todo louvor, toda honra, toda glória, né? Amém. Então, quando nós louvamos ao Senhor, nós estamos realmente retribuindo, né, essa graça. É uma forma de gratidão ao Senhor, quando nós louvamos realmente ao Senhor, né? Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é bom, aleluia. Jesus é O tempo maravilhoso. todo ele é bom, amém. Senhor Jesus. Amém.